Ainda sobre a situação atual da Petrobras, sobre os riscos de uma intervenção da política cada vez maior, a gente conversa agora com os maiores especialistas no setor aqui no Brasil, o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, o professor Adriano Pires Rodrigues. Tudo bem, professor? Muito bom rever o senhor aqui na Jovem Pan. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, é um prazer sempre falar com vocês da Jovem Pan. Obrigado, professor. Professor, afinal, por que tanta celeuma nessa questão? Há interferência do governo? Não há? O governo pode tomar esse tipo de decisão de não pagar os dividendos? Isso vem ganhando uma proporção muito grande e vem demonstrando essas diferenças de divergências entre a estatal e integrantes do próprio governo, né? Olha, eu acho que a história começa, né, com a questão de previsibilidade. O mercado gosta de previsibilidade e o mercado estava imaginando, estava acreditando que esses dividendos extraordinários iam ser pagos. E aí começa a confusão dentro da Petrobras e do governo, né? A gente ouviu aí desde a semana passada que a diretoria da Petrobras, né, queria pagar 50% dos dividendos e o governo não deu uma ordem, pelo que a gente ouve, de pagar só o mínimo dos dividendos ordinários. Então essa confusão assusta o mercado e você começa a achar que tem intervenção na empresa, né? Porque vamos lá, o conceito de intervenção, na minha opinião, é o seguinte: se você tem um acionista majoritário que vai e pede uma decisão do conselho através da sua representatividade, como ele é majoritário no conselho de administração, ele é majoritário na assembleia da empresa, uma ação que não seja para uma boa alocação de capital, interpretado pelo mercado, então isso é intervenção. Se o acionista majoritário pede lá, não, vamos investir na transparência, vamos guardar essa reserva de mercado, esses dividendos extraordinários, essa reserva de capital para investir em determinados setores, em determinados negócios, a taxa de retorno é X, Y, Z, dá transparência ao que vai ser feito com o dinheiro, provavelmente você não teria tido, né, essa queda brutal do valor de mercado da Petrobras de mais de 10%. Então, essa aqui é a conjuntura que a gente está vivendo. Então, evidentemente, quer dizer, se você olha para a Petrobras, né, a Petrobras é uma empresa que acaba, né, dando sempre uma celeuma, né, dentre membros do governo, né? É muito normal essa discussão, esse embate de presidente de Petrobras, ministro de Minas e Energia, né? Até porque quem nomeia o presidente da Petrobras é o presidente da República, né? Mas o que a gente está preocupado, né, é com esse perigo, né, vamos dizer assim, desse intervencionismo, se é aquele intervencionismo velho, ultrapassado, que a gente viu aí há 20 anos atrás, 10 anos atrás, que levou a Petrobras para uma situação muito complicada. O mundo é outro, né? Eu acho que agora, daqui para frente, o governo deveria olhar exatamente a lógica econômica, né? Se você olha a lógica econômica, não faz sentido o governo, como acionista majoritário, não querer receber os dividendos extraordinários. Até porque, vamos combinar, que o Ministério da Fazenda está com problema de receita, tem uma dívida pública para fazer frente. Então isso seria muito bom para ele, né? Eu até tenho falado, se quiser ser populista, é muito melhor ser populista pagando dividendos extraordinários do que aumentando imposto. Agora, professor, justamente nesse ponto, qual seria a razão para o governo ter segurado esse dinheiro? Porque há uma versão que muitos especialistas até chegam a falar, e o senhor que é da área, o senhor sabe bem, uma dessas conversas de bastidores é que o não pagamento teria a ver com o prejuízo de uma fabricante de fertilizantes que arrendou 2 fábricas da Petrobras. Será que essa é uma das justificativas? Isso realmente pode estar acontecendo? Eu acho que não, acho que agora você, veja bem, em função de não ter dado transparência e você ter várias versões, também começam a surgir versões de todo tipo para tentar explicar. Quem tem que explicar isso era a Petrobras, né? O próprio governo como ação majoritário. Então, como o mercado também não sabe, por que essa reserva de capital? Aí você ouve, não, essa reserva de capital vai ser só pode servir para pagar dividendos. Pode ser que na Assembleia de abril a gente reconsidere e pague esses dividendos extraordinários. Então está tudo muito confuso. E diante da confusão de falta de transparência, começam a surgir inúmeras versões, umas mais críveis, outras menos críveis, entendeu? Então isso aqui é ruim. Por isso que a ação da Petrobras continua derrapando na Bolsa, ela não consegue ter um crescimento maior por causa de falta de transparência. E, professor, o senhor acha que, de novo, pode existir uma quebra de confiança na imagem da Petrobras? Isso, claro, se reflete nas ações, mas se o governo continuar insistindo, e por que pode pagar esse dividendo daqui a 1 mês, 2, e não pagou agora, isso mancha de novo a imagem da Petrobras, como o senhor lembrou, há 20 anos também, sofrendo com esses problemas?
Olha, você veja bem, 2023 foi um ano muito bom para a Petrobras. Foi céu de brigadeiro, né? Porque você não teve nenhuma medida do governo, nenhuma turbulência, como aconteceu agora no início de 2024, e o preço do barril do petróleo se comportou para baixo, né? Não teve grandes elevações. A Petrobras, apesar de ter anunciado a mudança de política de preço, acabar com a paridade de importação, na prática ela conseguiu seguindo isso em 2023. Tanto que as ações da Petrobras em 2023 tiveram um comportamento excelente. Elas chegaram a aumentar, se não estou errado, em uns 20% ou 28%. Quando vai agora no início do ano, você já começa a preocupar o mercado. Primeiro ato, quando o presidente da Petrobras, junto com o presidente da República, vai a Recife e volta a falar que vai investir na refinaria Abreu e Lima, que foi um desastre como investimento na Petrobras. Aí você vê depois as notícias que a Petrobras vai outra vez recomprar a refinaria da Bahia, que a Petrobras pode recomprar a Vibra, a BR Distribuidora. Então, tudo isso vai assustando o mercado, mas a ação não caía, porque tudo ainda estava no discurso. A primeira medida real que aconteceu foi agora o não pagamento desse dividendo extraordinário, né? Então, isso acende uma luz amarela para ver como é que vai ficar esse ano de 24. Será que isso é o início do velho e ultrapassado intervencionismo, ou vai se reconsiderar isso e vai se voltar a recuperar o valor de mercado da Petrobras? Isso é uma interrogação. Agora, os sinais, né, são muito ruins, né? Os sinais é que realmente o governo, né, tá em 24, começou a cumprir o que prometeu na campanha eleitoral de 2022. Né, que você ia, o presidente Lula, ele tem uma concepção, na minha opinião, equivocada, porque ele trabalha como se a Petrobras fosse 100% estatal. A Petrobras não é 100% estatal, a Petrobras tem acionista privado. Então, qualquer decisão que você tome em relação à Petrobras, você tem que olhar o interesse do acionista privado. E aí entra outra coisa, aquela coisa surreal que a gente estava falando, né? O governo é o maior acionista. Então, se o governo quer fazer política social, ele tem que fazer política social com o dinheiro do dividendo e não obrigando a Petrobras a fazer coisas que acabam afetando a disciplina do capital, né? Aliás, vamos combinar que a Petrobras faz uma política social extraordinária. É a empresa que mais paga impostos no Brasil, paga royalties para estados, municípios e União, gera emprego, investe muito em pesquisa, né? A Petrobras é a número 1 em exploração de petróleo, é offshore no mar. Então, é isso que é política social, não é? Você vender gasolina e diesel barato. Vender gasolina e diesel barato, como se fosse política social boa, a Venezuela, que há 30 anos dá de graça gasolina e diesel, não estava na situação de miséria que se encontra aquele país nesse momento. Professor Adriano Pires Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Muito obrigado sempre pela análise aqui na Jovem Pan. Bom descanso, até a próxima. Um abraço a todos e boa noite.